Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Chegou a hora de explorar um universo onde a arte se encontra com a pele. O mundo fascinante das tatuagens. Hoje vamos mergulhar fundo na história, na paixão e no talento de dois tatuadores excepcionais. Hoje as narrativas vão além da tinta e da agulha. A gente vai descobrir como as tatuagens se tornaram uma forma de comunicação, autoexpressão e até mesmo resistência ao longo da história do nosso território. A prática da tatuagem é muito mais antiga do que a gente imagina. Os primeiros registros datam 3.000 anos antes de Cristo. E aqui na Quebrada, Bia, como deve ser tatuagem? Será que o pessoal gosta de tatuagem? Será? Bia? Só um pouquinho. Será? Só um pouquinho. Vamos falar sobre isso no episódio de hoje. E para conversar sobre tatuagens, nós trouxemos quem? Lango e Snoopy, Olá. um dos tatuadores incríveis aqui do nosso território, para trocar essa ideia com a gente. Bem-vindos. Olá, Sejam obrigado. bem-vindos, muito bom ter Obrigadão. vocês aqui. A gente que agradece o convite. A gente sempre começa o episódio, né, Bia, fazendo uma conexão com o território. O Lango é um pouco mais jovem do que o Snoopy. E aí eu queria que o Snoopy contasse como é que ele chega, né, inicialmente aqui nesse território. Há quantos anos ele faz tatuagem, ele atua na tatuagem aqui na Zona Sul? Bom, eu sou do bairro mesmo, né? Sou da região, tenho 53 anos e há 53 anos moro por aqui. Eu trabalho na área há 36 anos. Bastante tempo, hein? Muito, muito tempo. E os seus pais, você nasceu aqui, então seus pais já eram daqui, você é cria Cria do da Arariba. área, do Arariba. Massa, massa. Isso te conecta, morar no Arariba, morar numa quebrada te conecta com a sua arte, de alguma maneira? Você foi inspirado por alguém que tatuava? Não é bem da quebrada. Eu fui aprendiz na minha época, não tinha essa coisa que tem hoje. Na minha época era uma coisa mais aprendiz-mestre, né? Então você tinha que ser aprendiz de um tatuador para ser tatuador. E eu fui aprendiz de uma tatuadora de Brasília, que na época trabalhava por aqui e era conhecida da minha mãe. E fui aprendiz dela durante uns 3 ou 4 anos, para depois começar a tatuar por volta dos 17 anos. mais Nossa, ou que menos. massa! Não Que tinha legal. ideia disso. Muito da hora. E você, Lango? Então, falando desse lance de mestre e aprendiz, você acha que o Snoopy foi seu mestre? Foi meu mestre, com certeza. Você começou com quanto tempo? Eu comecei a tatuar profissionalmente, deve ter uns 8 por aí, né? Uns 8 anos. Comecei com ele. Foi meu primeiro contato, assim, de verdade com a tatuagem, né? Eu comecei a namorar a filha dele. Eu já tinha tido interesse antes, né? Sobre tatuagem. Mas da quebrada sem grana, até procurei saber como funcionava, mas aí já rolava curso e tudo mais, eu nunca tive grana. Aí desencanei, depois conheci a filha dele, aí fui descobrir coincidentemente que ele era tatuador, né? E aí eu já me envolvi. Resgatou fui essa junto. sua paixão. Já resgatei. Que E aí da deu hora. certo. Que E você também é daqui do território? Conta Sou um daqui pouco sobre- também, nascido e criado em Capão Redondo, bairro do Jardim Gismar, Massa. desde sempre também. Que E de uma legal. família de artistas. Uma família de artista, mas essa família foi se mostrando aos poucos, essa questão da arte, né? Minha mãe mesmo, um tempo depois, assim, um tempão assim que eu demorei pra entender que realmente ela desenhava, ela sempre foi da arte. E ultimamente ela tem ficado muito mais em alta com esse lance da arte mesmo, desenhando em todo lugar, e azulejo e guarda-roupa, onde der pra desenhar, ela desenha. Que lindo. E essa inspiração, você diz que a tatuagem veio há 8 anos, né? Mas antes disso você já desenhava? Você já era... Não. Não? Você começou a desenhar na tatuagem? Eu comecei a desenhar na tatuagem. Que louco. Era essa questão que eu tinha, né? Essa pergunta, porque eu tinha essa dúvida. Se, por exemplo, essa vontade de fazer arte, de desenhar, igual sua mãe, né? Sim. Desenhar em todo canto, se ela surge e depois falou, falta lugar pra desenhos, então eu vou desenhar na pele. Pra você, então, foi sempre essa vontade mesmo de desenhar na pele? Foi o princípio. Eu vi tatuagem antes de ver o desenho em si, entendeu? O lance de marcar o corpo
veio primeiro. Essa vontade de marcar o corpo veio antes até do desenho, entendeu? Então, depois que eu vi a tatuagem, que eu entendi que eu precisava desenvolver isso. E eu quis muito e foi rolando. E você sabe por que dessa vontade, assim? Um sentimento que você sentia, algum significado por trás disso? Ou é somente, assim, uma vontade, achar legal, achar criativo? Não, eu achei foda esse lance de você ter um pedaço seu em outra pessoa, saca? Porque todo mundo que tem uma tatuagem minha carrega um pouco de mim na minha tatuagem, né? E isso é muito legal. Que da hora. E vocês, então eu carrego um pouco do Lango, gente, porque foi o Lango que fez as minhas tatuagens. E é por isso que eu falei, Lango, você precisa estar no próximo episódio, porque eu vou aparecer cheio de tatuagem. Quem foi o cara? Então foi o Lango, que é um artista incrível, super cuidadoso, gente, foi sensacional, super recomendo, indico, viu, gente? Aí, quem tá aí também nos bastidores, que gostam de tatu, o Lango e o Snoop também não conheço, não trabalho, ainda não tatuei com ele, mas fica aqui a dica. Oportunidades não faltam. E você, Snoop, como que foi esse encontro da arte com a pele? O desenho veio antes? Sim, eu desenho desde os 6, 7 anos, mais ou menos, eu já fazia meus desenhos. Na época eu não sabia o que era tatuagem, né? Vim saber só depois aos 15, quando eu fui ser aprendiz da Medusa. Nossa, que nome, Medusa. Mas, Osane, o nome dela. Mas depois, desenhei a vida inteira, e aí, como eu já desenhava na época, aí é aquela história velha, na minha época, não tinha Xerox, né? Os desenhos eles vinham em catálogos da Spalding Rogers na época, e você não tinha ampliação, Xerox de ampliação que tinha hoje. E como eu desenhava, eu comecei a desenhar para ela. Eu comecei a desenhar para essa tatuadora, ampliava os desenhos à mão, tal, dos catálogos, fazia os coloridos e tal, entregava para ela me pagava. Né? Minha mãe fez essa ponte na época. Você era criança, então? 15 anos, 14 anos. Com 14 para 15, minha mãe me deu minha primeira tatuagem, ela gostava. E como ela conhecia a Medusa, e aí a Medusa falou, seu filho desenha, tal, desenha, tal, aquela história, né? Meu filho faz, não sei o quê, mãe, né? Ela apresentou meus desenhos, ela gostou, perguntou se eu podia ampliar os desenhos para ela, eu comecei a receber por essas ampliações. E aí um dia ela falou, você não quer aprender a tatuar? Eu, né, não sei o quê e tal, já tava moleque, né? Aí... não vai, não sei o que e tal. Fui experimentar, gostei, lá se passaram 36 anos. Caramba, que legal. E como é que é? Acho que o Lango traz um pouco desse lance de estar na pele do outro, né? De você estar... O que representa a tatuagem na sua vida, assim? Como é que essa arte... Porque quando a gente fala do grafite, né? A gente falou com muitos grafiteiros aqui, né? Eles falam, é uma manifestação, é pra disputar até o território, né? Colocando a minha arte lá. O que a tatuagem representa pra vocês, Snoop? É uma eternização da minha arte na pele de uma pessoa, né? Você tem a pele, uma tela viva, com mudanças, né? Ao longo do tempo, você envelhece e tal. Tatuagem pra mim é isso. Tatuagem pra mim, na verdade, é vida, né? É um estilo de vida, é a minha vida. Eu já fiz muita coisa, mas, sem a tatuagem, não tenho muita vida, assim, né? No sentido de fazer mais nada. Só sei fazer isso, né? E, assim, é vida, é a minha vida, né? Não tem, é muito, muito conectado uma coisa com a outra, assim, não dá para separar. Às vezes fica impossível separar o profissional, o Snoop, do Carlos, por exemplo. São a mesma pessoa 24 horas. Tatuagem para mim é isso. Massa. É legal esse incentivo, né, que você teve da sua família, da sua mãe. Da minha mãe só. A sua família, então, no geral... Não, meu pai não gostava. Meu pai era bicheiro, não gostava. Não curtia? Não sua gostava. Mãe desde sempre era tatuada? Não, minha mãe nunca teve uma tatuagem. Sério? Minha mãe, assim, ela era uma mulher um pouco à frente do tempo dela, para os anos 80, por exemplo, assim. Então ela aceitava muitas coisas e me incentivava em muitas coisas que, pra época... Era usado.
marginalizado mesmo, né? Tatuagem era marginalizado. Hoje em dia é demonstração de arte, é isso, é aquilo. Nos anos 80 era rebeldia pura, né? Você tinha ditadura, final de ditadura, né? Abertura de mercado, N coisas. Então era uma expressão de sou tatuado, sou revoltado, Sim. entre aspas, né? Hoje já é uma coisa mais natural, uma coisa mais cultural, assim, mais aceitável, né? Mas na época era bem complicado. E pra você, Lango, como que foi pra sua família? Foi tranquilo? Tipo, você sempre trampou como tatuador? Você teve outro Fiz emprego? muito pouca coisa antes disso, Aham. né? Fiz trabalhando aos picadinhos, né? Só pra levantar grana mesmo. Sim. Me identifico desde sempre como tatuador, assim. Aham. E as mães sendo mães, de verdade. A minha mãe foi super apoiadora disso, saca? Tem um dos meus primeiros trabalhos horrível no pé dela. E ela não deixa eu cobrir até hoje. Ela fala, meu, suas primeiras aí, vai ficar aqui, você não vai mexer. Uma Horrível, história, mas né? tá lá. E ela adora. E sempre incentivou. Tipo, deu maior força mesmo. Que da hora, que da Isso é hora. história, né? As primeiras são histórias. É. Sim, sim. E que legal Tanto que sua na mãe tatuagem a carrega. gente, assim, que é mais antigo, a gente tem o hábito de não tatuar, não fazer coberturas ou reformar a tatuagem de tatuadores que vieram antes ainda que a gente, né? Eu faço parte da segunda ou terceira geração de tatuadores no Brasil, né? Dependendo de onde a gente começa a contar o início da tatuagem no Brasil, eu subo ou desço uma categoria, né? Segunda, se a gente tirar os grandes mestres, né? Que é um alemão, e é para contar a partir dele, antes de mim, Thies, Blue, Thies, ai, esqueci agora o nome dele, peraí, Paulo, né? A gente conta, assim, se você contar o Luke, que é o primeiro tatuador, assim, reconhecidamente no Brasil, você tem ele. Que não é brasileiro? Não, é um alemão. Aportou em Santos, tatuou lá durante muito tempo. Escondia as 7 chaves, todos os segredos da tatuagem. A partir daí a gente tem Boris, Thies, mais uma galera do Rio, espalhado pelo Brasil, né? Essa geração que vem antes de mim, da minha geração, aí, que inclusive a Medusa faz parte como uma das primeiras mulheres que dentro da arte, e é uma arte muito machista, né? É um mundo muito machista. Não sei se ainda é hoje, que a gente meio afastado do cenário e tal, mas a época era um mundo muito fechado e machista. Então ela teve muita dificuldade nisso, mas ela e uma outra tatuadora, elas faziam parte dessas mulheres que faziam tatuagens, e aí depois vem a minha geração, né? Que aí a gente tem vários artistas de nome, aí vem vindo, aí vem a geração dele. E assim, mas a época era bem complicada, assim, no sentido marginalizado da coisa. Massa, massa. E eu acho que o Lango tem a oportunidade, né? Porque a gente não falou aqui, mas o Lango, ele já meio que deu essa ideia. O Snoopy é sogro do Lango, então eles têm uma relação familiar. Isso eu acho que é muito legal, porque um incentiva o outro, acompanha o trampo do outro. Sim. E aí eu queria que você contasse, Lango, porque eu acho que você tá há 8 anos, ele tá há 36, é muita diferença. Acho que ele traz uma bagagem de experiência, não só técnica, mas também essa experiência de vivência mesmo, Histórica, né? sim, com Histórica, certeza. que traz... como é que é pra você viver tudo isso? E imagino que você conheceu também muito artista da tatuagem por conta das relações do Snoopy, né? Queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Abriu muitos caminhos, né? Tá do lado dele, né? E eu me sinto meio que no meio da galera da tatuagem, né? Tem ele, que é da galera mais old school, né? Que teve esse começo todo. E aí depois teve a minha geração. E agora tem essa galera que tá surgindo, nova, né? Então, tipo, eu tô bem no meio, assim. Eu fui aprendiz dele, né? Então é diferente da galera de hoje em dia. Fala um pouco dos estilos, Lango. Você tá falando, né? Ele vem de uma outra geração, mais old school. E como é que é essa geração hoje? O que tem? O que rola de tatuagem hoje, assim? Tem um estilo dessa nova geração de tatuados, que eu me incluo ou não? Então, de tatuados não. Acho que os artistas são diferentes hoje, né? Porque a maioria dos artistas de agora, eles já vêm com a bagagem artística muito forte.
Na questão de, sei lá, muita gente vem do desenho digital e vem desse lance, sabe? Do grafite. E muita coisa nova. Então, tipo, difícil um tatuador começar como eu comecei, por exemplo, do zero, assim. Eu não desenhava nada, não tinha acesso a muita coisa. Hoje a galera já vem muito forte nisso, tá ligado? Nossa, hoje é muito fácil o acesso a tudo, em questão de material. Como é que era? Conta um pouco sobre essa evolução, assim. Eu tava falando pro Lango, né? Eu fiz a minha primeira tatuagem há quase 20 anos, né? Não mais, uns 22 anos. E eu lembro, era difícil achar tatuador. Tipo, você não achava igual a gente acha agora. Hoje tem tatuador, né? Em toda esquina, quanto é canto tem tatuador. Era difícil e a máquina era muito grande, fazia um barulho muito grande. Isso há 20 anos atrás, máquinas de bobina. Que mudou na verdade, tecnicamente, assim? Tecnicamente, o que acontece assim, são evoluções. Essas máquinas que o pessoal fala, máquina moderna hoje, pô, já existiam. Elas foram modernizadas com a tecnologia que tem à disposição hoje. Né? Essas máquinas que você está falando barulhentas são as de bobina. Né? O que mudou basicamente é que a indústria cresceu muito. Né? E existem diversas empresas ao redor do mundo, uma delas é a Electric Inc., que é uma das maiores empresas do mundo, se não a maior, se eu não me engano. E essas empresas viram o nicho que é a tatuagem e investiram pesado em equipamentos, né, em evolução de equipamento. Agulha, vou te dar um exemplo. Agulha, hoje em dia a gente tem 40, 50 tipos de agulha. Eu cheguei a fazer agulhas com corda de violão. Caraca. Cortar as agulhas, afiar, você entendeu? E hoje em dia você tem uma mega variedade. As máquinas é a mesma coisa. Então, hoje tem as máquinas de bobina, as máquinas rotativas. As máquinas rotativas são uma evolução das máquinas que a gente montava em casa na época, com motorzinho de autorama, motorzinho de rádio, que se desmontava o rádio lá, tirava só o motorzinho para fazer uma máquina de tatuagem para tatuar em casa. Então, a modernidade chega. Eu não peguei essa parte, né? Mas aprendeu aprendi a soldar agulha. A soldar agulha, muito montar. Tatuador Eu sou muito de chato hoje, com isso. Muito tatuador de hoje em dia não manja soldar agulha, não sabe, nunca fez, nunca nem viu, talvez, né, agulha solta. Eu já peguei eu já fiz ele aprender. Essa época de soldar agulha também. Soldar era bem agulha, gostoso, mas não é mais necessário também. Graças a Deus. Sim, a gente, assim, de certa forma, você tem aquele saudosismo. Eu sou um cara que, vim há 36 anos, quando a coisa era bem, você ia comprar uma máquina, era difícil, só importação, você comprava agulha no milheiro, né, para soldar, para montar, então de certa forma você tem aquele saudosismo ainda. Quando ele começou a namorar minha filha, que ele começou a trabalhar comigo, que eu falei, quer aprender? Então você vai aprender, você vai desenhar, você tem que desenhar, fazer ele desenhar o dia inteiro, até pegar a mão, você vai aprender a soldar uma agulha, saber como identificar uma agulha boa, uma agulha ruim, uma tinta boa, fazer aplicação, um monte de coisa. Então, assim, e hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia o pessoal pega ali, você tem acesso fácil a tudo, né? E então, para ele aprender, ele teve que aprender bastante isso, né? Ele teve indo um pouco dessa transmissão de conhecimento, né? De saber. Ele estudou história da tatuagem, né? Dentro do que a gente tinha de material, dentro de história contada, né? De história falada, né? Aquela coisa passada. Um livro tem muito pouca coisa, mas ele ainda teve essa formação de mestre-aprendiz, né? Essa relação. Acho que é o que forma muito o caráter e assim, o reconhecimento dos artistas mais antigos, pelos caminhos que eles trilharam, né, pra gente, até a gente chegar aqui. E essa galera nova, elas não têm esse respeito por essa galera. Entendeu? Eles muitas vezes não conseguem entender, é um conflito de geração, assim. Né? Eles não conseguem entender que, assim, para eles terem todo esse material bom hoje, de qualidade, caras como eu e outros, batalhamos para isso, saca? E a galera não tem esse reconhecimento. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Você entra na internet, 2 dígitos, né, 2 cliques, você tem tudo à mão. A geração dele, não. A geração dele ainda teve que aprender
né? Aquela coisa, relação mestre, aprender o que a gente chama de respeito, né? E eu queria perguntar pra vocês dois, se o Lan quiser começar respondendo, sobre tatuagens e eventos, né? Acho que talvez seja recente, não sei se é recente, depois o Snoop pode responder. Esse lance de chamar tatuadores pra festas, enfim, pra tatuar muitas pessoas lá dentro. Se vocês já fizeram esse tipo de evento. E se rolou já alguma situação engraçada, ou algum desenho engraçado, ou atípico, sabe? Na vida de tatuagem aí. Tá. Eu tive pouca experiência com um evento assim, né? Evento que eu costumei fazer eram as convenções. Não, mas você fez um evento agora esses dias. Uns flashzinhos, alguma coisa assim, nesse lance de festa mesmo, né? Mas eu não costumo fazer muito esse tipo de evento, não. Nas convenções, fui em algumas convenções, tatuando em convenção, acho que só uma. Pra mim foi estranho, porque eu só ia pra passear, e aí em uma eu trabalhei. E aí eu fiquei meio, eu quero ir passear. Fiquei bem nervoso também, porque pra mim foi diferente, tatuando com um monte de gente em cima, assim, te olhando, então fiquei um pouquinho nervoso. Aí me acalmei, e aí, quando eu me acalmei, já rolou mais legal. E o ritmo é frenético, assim. É, frenético. A convenção evento. É frenético. O Snoop tem muito mais experiência com convenção. Fiz algumas. E como é que é, Snoop? Tá lá cheio de gente, aí... Você tem que ter outra dinâmica, assim, pra trabalhar? Numa convenção então você tem, como eu falo, tudo, você tem vários estágios, né, várias, como eu poderia dizer, várias épocas, são diferentes, né, as épocas. Quando eu comecei aqui a participar da primeira convenção do Brasil, que foi feita pelo LEDs e tal, né, que já é mais moderna. E você tem essas de hoje em dia, que é feita pelo Enio, que é a Tattoo Week. A dinâmica dentro de uma convenção é assim, muita gente em cima olhando na época, né, um pouco mais avançado em técnica, nisso, aquilo, outro, então você tinha muita gente ao redor olhando. É difícil, porque você tá ali, você tá concentrado, a pessoa tem aquele monte de gente olhando, e assim, é bom, é gostoso, né? Pô, stand cheio, né? Todo mundo olhando, você trampar, vou dar o meu melhor aqui, né? Vou fazer aquela pose e tal. Mas evento eu já fiz muito, já fiz eventos em bares, em festa, na época, as festas rave. É o que a Bia falou, é antigo isso? Não, isso é muito antigo, porque assim, é que nem você falou, há um tempo atrás você tinha poucos tatuadores e tinham locais no Brasil, muitas vezes, que não tinham tatuadores, né? Então, às vezes, assim, eu saía de São Paulo, ia tatuar no interior, não só eu, como outros, o Tino, por exemplo, era um cara que me incentivou a fazer muito isso, de sair de São Paulo e ir tatuar no interior, de tatuar em festas, essas coisas. Então, eu fiz bastante isso. É gostoso. E ao redor do mundo também, né? Viajei lá, a tatuagem em si, o que ela me deu foi isso. Ela me deu uma bagagem, assim, e o poder de, talvez se eu tivesse em outra profissão, não conhecer lugares como Espanha, Itália, Alemanha e por aí afora, né? Vários países. A tatuagem fazendo festas e convenções. É isso. Só voltar aqui. Acho que convenção pra mim foi bem diferente, porque enquanto você tatuava na convenção com a galera em cima, eu era provavelmente dessa galera que estava em cima tentando ver alguma coisa. Né? Gente, Acho que pra mim funcionou mais assim, como aprendizado, né? Tentando pescar o que a galera tava fazendo. Antigamente na tatuagem tinha muito disso. Então você tinha os grandes artistas que participavam das convenções. E os outros iam lá para acompanhar. Para acompanhar, porque você não tinha internet que hoje te dá tudo isso, entendeu? Então a coisa era em loco ali, né? Você tinha que ver o cara fazer para... Então você tinha essa convenção em São Paulo, que era uma das maiores do mundo. As convenções no Brasil têm essa grandeza de serem as maiores do mundo, principalmente lá de São Paulo, as duas que tinha em São Paulo, que é a do LEDs e a do Enio. E então a galera toda do Brasil e do mundo vinha para cá, assim como a gente ia para lá, eles vinham para cá também, e assim, tinha essa troca de conhecimento, e era onde você aprendia, né? Você encontrava o amigo que você passava o ano inteiro sem ver,
é onde você comprava muito material, é onde você comprava desenhos. Na época não tinha essa cultura hoje do desenho exclusivo. Hoje em dia a galera tem essa coisa meu desenho é exclusivo, tal, né, não sei o quê. Na época não, na época assim, a gente tinha catálogos, a pessoa escolhia o desenho e você fazia. Cara, acabou, não tinha muita essa... Eu peguei essa época, as primeiras foram assim. Entendeu? Não tinha essa coisa de, meu desenho exclusivo. Pá, legal, uma arte exclusiva, legal. Cara, mas tatuagem é tatuagem. Pra mim eu vejo assim, saca? Tatuagem é tatuagem. Você ter uma arte exclusiva, você fazer, beleza, é legal também, é maravilhoso. Você olhar e falar, não, meu tatuador fez pra mim. Mas hoje o que a gente vê é um grande compilado de releituras de tatuagem. Artista que faz tatuagem exclusiva. Cara, uma polêmicazinha, né? Sim. Não tem. É tudo cópia, melhorada, desenho modificado. Às vezes muda só um tracinho. É que eu acho que o lance da exclusividade é mais na intenção da pessoa, né? Tipo, ela quer especificamente uma coisa e acaba criando uma arte para representar especificamente aquilo, né? Sim, isso sim. Esse mais ou menos o lance do exclusivo. Né? Então, mas você tem pouquíssimos artistas ao redor do mundo que fazem algo realmente exclusivo, algo realmente único. Você tem alguns artistas no Brasil, Montagnini, algum outro lá na questão fora. De estilo, né? Uma questão de estilo, você não tem. Técnica. Então é tudo uma questão técnica, né? Tatuagem, ela não tem dois tipos para fazer. Você não tem como dois tipos para fazer uma linha. Tatuagem, você tem um tipo de fazer linha, um jeito de fazer linha. O que muda é a espessura. Eu acho que, não sei, o que eu acompanho, né? Eu conheço alguns tatuadores que vocês conhecem também, o Solt, o Duda, já são lá o Duda trabalhou comigo, o Duda Lozano trabalhou comigo. Falou para mim. Que eram artistas que começaram no desenho e depois foram para tatuagem, né? Eu acho que o Duda tem um estilo muito próprio que ele desenvolveu e tal. Eu acho que tem artistas que conseguem chegar em estilos próprios. Não sei se é isso. Mais do que o lance de personalizar, é o cara ter um traço. Acho que o Frenesi também tem um pouco do que ele traz na arte, né, nos grafites para tatuagem. Então, meio que faz esse caminho de ter uma arte, um estilo artístico, e aí levar esse estilo artístico para tatuagem. Acho que esse é um outro olhar, assim. Isso acaba se criando, né, essa identidade, né? No caso, é como se fosse uma identidade. Você olhar e você falar, você identificar pelo desenho, desse artista X, assim. Essa é a meta, né? Todo mundo trabalha para isso, né? Para ser reconhecido por esse estilo, né? Antigamente você tinha muito disso, mas era dentro de catálogos. Então, antigamente você tinha esse reconhecimento assim. Por exemplo, aqui na Zona Sul, assim, eu fui um dos primeiros tatuadores aqui da Zona Sul, para cá, né? Tirando Medusa, que trouxe essa arte para cá. Da ponte para cá, a gente tinha, acho que eu fui um dos primeiros, Cláudio Bota e mais uma rapaziada, mas assim, o pessoal identificava pelo estilo do trabalho, pelas linhas, pela pintura. Esse é do Snoopy, esse é do Cláudio, esse é de fulano. É aquilo que tá falando, isso é muito Hoje legal. Hoje em dia o pessoal isso é muito legal. Trabalha, mas você tem uma grama muito maior de atrizes trabalhando naquela mesma linha, daquele mesmo jeito, então. Massa. E a por prática, exemplo, né? Hoje tem... O Duda começou com esse lance do pet, né? Hoje tem mó galera que faz pet, né? Sim. Mas a gente, como profissional, eu consigo olhar um pet do Duda e um outro pet e saber qual é do Duda, entendeu? Então, por mais que seja um estilo que muita gente já faz, o Duda, por ter criado, o trabalho dele é um pouco diferente, entendeu? Dos outros. Então, eu não concordo, às vezes, aí entra um embate, né? Das gerações. De gerações, assim. Cara, dentro da tatuagem, o pessoal fala, eu criei. Hoje em dia, nada, cara. Ninguém cria nada. Você tá ligado? Ninguém criou nada nesse sentido, assim. Porque se você pegar referências, pra quem... Ele vai brigar com você, hein? Ele que tá falando. Pra quem não. O que acontece é que assim, o que ele conseguiu é legal, porque assim, ele pegou uma coisa, deu uma melhorada, deu uma trabalhada e eu não vou dizer deu sorte, porque ele trabalhou pra caramba, ele é um cara que, trampou pra caramba. Talentoso. Sim. Mas ele aperfeiçoou o pet e criou um estilo em cima daquilo. De coisas que já foram feitas, entendeu? De estilos
Se você pegar... É aquilo que eu falo. Quem acompanha a tatuagem recente, coisa, mas se você pegar revistas de tatuagem dos anos 80, com menos técnica, com menos qualidade de material, mas você pega coisas muito próximas disso, em quase todos os estilos. Porque se a galera mais nova, eu criei. Não, você não criou, cara. Você deu uma modernizada, você deu um remake num estilo e conseguiu encaixar o estilo e ter sucesso com aquele estilo. Você entendeu? Tatuagem 3D é realismo. E a tatuagem ela não sai para fora da pele, ela dá impressão. Você entendeu? Mas se você pegar trabalhos da Wei Zhang, por exemplo, que é um artista que ninguém conhece, a não ser a minha geração, você vai ver que o cara é excepcional. Acho que com o que você está falando, Snoop, tem muito a ver com o lance da comunicação, e que é o que a gente faz hoje muito, que eu acho que vem desse meu olhar para o jornalismo periférico e de outros comunicadores, que é fazer o registro das coisas. Então, eu acho que durante um tempo a gente não tinha registro das técnicas. Era isso. Para ter acesso era muito difícil, era muito complicado. Sim. Tinha que vir de fora e tal. Então, acho que tem esse lance de uma geração né, que é você e outros que acompanharam essa evolução ou essas técnicas e conseguiram ali, de alguma maneira, casar com um momento histórico também, né? Porque é isso, não é qualquer coisa que dá certo, né? Eu acho que teve a olho nu, né, Gê? E eu acho que teve o lance de tipo, mesmo que ele não tenha sido pioneiro, nessa exclusividade, ele foi o cara que teve o olhar para aquele momento fazer as coisas acontecerem. Sim, ele acho pegou que tem ali. Então, é bem isso. Assim, ele pegou aquilo ali e falou, cara, isso se fizer dessa maneira... forma, né? Agora a galera vai gostar. Eu acho que é isso. Acho que você entendeu? Então, tem esse olhar. Exatamente. E que os da nova geração não tiveram esse registro histórico, então eles não sabem o que veio antes. Muito legal. Bia, eu não sei se você pegou na sua pesquisa aí, mas o Lango também é músico. Ah, não sabia. Também. Sério? Surpresa. Surpresa! Inclusive, foi a tatuagem que me trouxe isso de volta. Porque eu toquei violão desde molequinho, né? Desde uns 13 anos, eu acho. E aí, quando eu comecei a estudar tatuagem, eu dei uma parada com violão e essas coisas. Me dediquei mais à tatuagem. E aí, um cliente começou a aparecer no estúdio no momento que eu tinha voltado a tocar. Então, eu levava minha guitarra pro estúdio e eu ficava, de vez em quando, tocando. E aí, esse cliente apareceu... E aí a gente começou a conversar, ele tocava também, eu falei, vamos fazer alguma coisinha aqui. Tava com os instrumentos no estúdio, né? Começamos a tocar e aí rolou uma banda. Que legal, Marco. Que da hora. Marco, dá pra gente fazer uma banda, Marco. É uma marca dessa nova geração. Dessa geração seguinte da dele, é justamente isso também que a gente admira. Que massa isso. O pessoal do mais da minha época, a gente fazia o quê? A gente fazia duas coisas, tatuagem e pintura. Uma tela, e desenho, né? Hoje essa galera faz 1 milhão de coisas. Muita coisa. E a tatuagem já não é mais assim o único trabalho. O único trabalho ou o único nicho que o cara tem, né? Você pega hoje em dia, você pega tatuadores. Sou psicólogo, sou isso, sou aquilo, eu não sei o quê, reiki, não sei o quê, e tatuador. Mas eu acho que isso é um pouco também do artista, sabia? Eu acho que os artistas dessa geração, eles são múltiplos, assim. Não sei se é porque vê muita coisa e tem acesso a muita coisa, mas eu acho que é isso. E aí, Lango, eu queria que você falasse como é que... Então, a tatuagem te trouxe várias coisas, né? Te trouxe um desejo antigo de ser tatuador, né? Né? O contato com o Snoop. Te trouxe de volta pra música. E aí, como é que a música complementa, assim, o seu trabalho? Nossa, que difícil. Inspira bastante. Você faz muito trabalho com então, na verdade, na verdade... É uma pergunta pra fazer ele pensar. Então, foi até um raciocínio que veio aqui. Na real, inspira muito, porque eu tenho até um projeto de tatuar músicos. Né? Artistas de forma geral, mas mais músicos, porque como eu sou músico também, eu curto muito desenhar instrumentos, né, quebrados ou destrinchados em pedaços, umas paradas assim. E eu queria muito, em algum momento, pegar e seguir uma linha voltada para
para os músicos Que mesmo. massa. É verdade, eu não tava lembrando disso. Foi legal essa legal. pergunta que me fez lembrar Tá disso. vendo? A gente sempre aquele faz toque aqui a do pessoa peito, aquelas recuperar. guitarras do menino. Tem o pode ser baixo de um lógico. amigo nosso que eu fiz no braço dele, do Luiz, né? Desfragmentado, assim, tipo, dá pra fazer muita coisa com E você é um música. cara eclético. Sou. Ah, é Sou um sim, cara porque você ouve eclético. várias músicas lá no Eu estúdio. ouço muita coisa, cara. Eu gosto. A jornalista só fica de olho. Aí Eu chega curto- aquela pergunta toda. Eu curto desde um modão de viola até um rockzão bem pesadão também. Da hora, Curto da hora. muito. Que Curto de da tudo. hora. E fala aí mais da sua banda, sobre a sua banda. Então, a banda é rock and roll, claro, né? Autoralzão, a gente escreve, compõe todo mundo junto. A banda tem pouco tempo, acho que tem uns 2 anos. Não sei, porque a pandemia estragou com o horário de todo mundo, né? Então, assim, a gente começou a banda, deu uns 4 meses, começou a rolar a pandemia. E aí, o que a gente tava fazendo de show parou tudo. Mas, em contrapartida, a gente foi pro estúdio e começamos a gravar. Então, a gente já tem um EPzinho já pronto pra ser lançado. Ainda não foi, mas vai rolar Que logo legal. logo. Da hora. massa. Manda pra gente depois pra gente Vai divulgar lá rolar. no Mundo Mando Notícias. sim. E é só autoral ou vocês fazem som? Só autoral. Que massa, A gente hein? pretende- Porque assim, Ousados vocês. né? a gente não vai ganhar dinheiro com música. A gente toca rock and roll. Rock and roll no Brasil não dá dinheiro, né? Uhum. Então, já que a gente vai tocar e não vai ganhar dinheiro, que a gente toque nossas músicas, pelo menos, e seja feliz, né? Tá certo. E qual que é o nome da banda? Como é que a gente A acha banda a banda? o nome da banda é Pyro, por causa do fogo. É Pyro. O Instagram da banda é PyroBR _. Sigam lá, galera. Beleza. Logo, Da logo hora. tem novidades. E aí vocês estão fazendo show? Ah, Teve um show, voltamos. né? Agora tá rolando o showzinho, a gente tá procurando os lugares pra tocar, que tá rolando bastante coisa agora, né? Acabou a pandemia, então a galera tá vindo já naquela pegada. Tamo caçando os picos pra Meu, tocar. manda e tá pra rolando bem. gente colocar na... A gente tem a agenda cultural, quem não sabe, no Instagram do Manda Notícias, @Manda Notícias, e a gente publica toda sexta-feira, a agenda Legal. cultural do território. Legal. Então sempre que vocês fizerem shows, pode mandar que a gente divulga lá também. Os no últimos Notícias. foram aqui pra Quebrada mesmo. A gente fez ali Da perto do Terminal Capelinha, ali no Santa Breja. Tem um que a gente pretende fazer agora dia 17 no Tranqueiras, de um amigo nosso também. Vai rolar. Vai massa. rolar. Da hora, e é legal a gente divulgar, porque, né, a gente pega mais eventos ali das casas de cultura. E tem poucos eventos de rock. Poucos. Então, pra Poucos, gente tem trazer poucos. mais, Isso seria é- massa. Isso é muito legal, né? Porque Sim. aí a gente traz essa diversidade. E eu ia perguntar de estilo, né? Não sei, gente. Acho que tem um lance de... Todo tatuador é roqueiro. Todo tatuador... Sabe? Tem um... Eu sou Você tem um macumbeiro. estilo? Você é macumbeiro. Da hora. Sim. Eu não acho mais que tem esse lance de Não? toda É que roqueiro. hoje não, né? Mas acho que teve Não, uma... hoje não, mas eu acho que já talvez já Teve deva uma ter época sido que assim. tinha bastante, mas aí eu acho que é regional, né? É uma coisa bem regional, mas a grande maioria, sim, a grande maioria curtia, acho que o rock, assim. Eu queria perguntar sobre, fazendo de novo esse paralelo de gerações. Eu A vejo rixa de muito gerações. eu vejo muito na internet o pessoal falando, a geração antiga tá com inveja da gente poder se tatuar e ao mesmo tempo conseguir um emprego, sabe? pode crer. Tem muito disso, de... Mas você diz em público, né? em público, exato. Não, o público, É, né? o público, tá. exatamente. E queria saber nesse lance de demanda, né? Acho que o Lango vai perceber um pouco mais isso, mas o Snoopy, mais esse paralelo de como era antes, como ficou depois a demanda, se a demanda cresceu. Porque é isso, a minha família sempre falou, meu, como é que você vai tatuagem? Vai trabalhar como desse jeito? Meu pai tem pavor. Ele adora, mas ele fala, você não vai conseguir ser jornalista se você tatuar o seu dedo, sabe? Aham. E aí tem essa diferença, né? Que o que tá pintado no seu corpo não tem a ver com o seu profissionalismo. E queria saber se vocês entendem por que rolava isso antes, sabe? De ter algo tatuado, ter o corpo tatuado, meio que estava relacionado a uma marginalização, sabe? Quer Acho falar? que tava porque o começo da tatuagem foi marginalizado. foi assim mesmo, né? Então, era isso. Hoje é bem diferente, né? A galera é bem mais aberta. A tatuagem é muito mais artística nessa questão de aceitação, né? E era marginalizado, porque o começo da tatuagem era dessa forma mesmo. É, então, Hoje é mas, bem mais... é. Hoje é diferente a galera não ter tatuagem. Você conhece alguém não- que não tem nada, você fala, nossa, mas você não tem Pode nenhuma. crer, eu acho Então, hoje é isso eu estranho, falo né? Eu acho bastante super também. estranho quem não tem Já na minha tatuagem. época Estranho. era justamente ao contrário, né? Quem tinha tatuagem,
Que era descolado, né? Você era descolado, você ia pro rolê e tal. Mas é que a tatuagem, assim, ao longo da sua história, ela tem muita coisa assim, tipo, uma determinada época, ela, dentro de determinadas comunidades, tribos, isso, aquilo, outro, ela denominava uma hierarquia, né? Do local, o estilo de desenho, o tipo de desenho e tal, ela era hierárquica. Em outra época, numa determinada época, ela era usada para marcar marginais, né? Eu acho que já é mais moderno isso, então a partir dessa época a tatuagem começou a ser vista não mais como ritualística, não mais como hierárquica, né? E passou a ser marginalizada. E essa cultura veio ao longo do tempo, muito tempo, e hoje em dia é bem desmistificado isso, né? De que você não é um marginal porque você tem uma tatuagem. Mas tatuagem também não muda o caráter de ninguém, né? Também. É o que ela é, independente do desenho. É que teve uma época que você tinha aí, vamos supor, alguns símbolos, flor de lis, por exemplo, era tatuagem de mulheres prostitutas, né? Mulheres que eram presas, aí tem um outro tipo de tatuagem que eram homens, que cadeia tal, que era aquela coisa. Então, essa época é uma época negra, entre aspas, porque a tatuagem foi feita para marcar pessoas, né? No sentido de essa pessoa não é uma pessoa boa para a sociedade. Então, isso perdurou, né? Esse tipo de coisa. E é massa a gente comentar disso, porque fazendo esse paralelo, isso se prolonga meio que até hoje, fazendo esse recorte periférico, acho que a gente vai concordar comigo, sobre essas marcas, né? Então, que marcas você está levando? E na periferia tem isso. Eu vou falar de uma percepção muito pessoal, acho que todo mundo aqui vai ter, sobre os enquadros policiais. E muitos enquadros policiais relatados na minha família aconteceram muitas vezes por conta da tatuagem. Então você falou da flor de lis, né, dentre outras, mas tem outras marcas, acho que terços também, tatuagens às vezes religiosas, estão um pouco ligadas com essa questão. Não sei se você tem essa visão. Que tem esse recorte, a gente fala da popularização da tatuagem, mas pra quem? Sabe? Pra quem isso foi democratizado, querendo ou não? Aí entra uma questão, acho, de um pouco qualidade técnica e desenho, né? Então você tem desenhos na periferia, palhaços, a carpa agora não entendi até hoje por que relacionam a carpa a alguma coisa. Para mim, que sou um tatuador mais antigo, vejo ela como uma cultura totalmente oriental ainda. Independente se ela está para cima, para baixo, não tem. Isso significa lá para os orientais. Então você tem... uma questão que eu bato muito é o seguinte, é a de qualidade. Então, se você tem um palhaço bem feito, tecnicamente, né, aplicado num cara, vamos pôr assim, vocês podem falar, branco, de um bairro mais nobre, ele não tem o mesmo efeito de feito num cara moreno, bairro pobre, você tá ligado? Polícia, o cara vai... Eu mesmo estou fazendo várias coberturas agora por conta disso, que o pessoal fala, pô, você tem o desenho, mas... né, tá tatuado, mas na periferia ele tem um outro significado do que você tem num bairro rico, por exemplo. Entendeu? Eu tenho isso, meu estúdio fica num bairro rico, num bairro nobre e tradicional de São Paulo, que é em Moema. Diferente de quando era na Quebrada, quando era no São Luís. Então você tem essa abordagem é diferente. Isso é claramente como tudo no Brasil, né? Exato, e aí é isso. Queria fazer essa liga, né? Então, democratizado, foi popularizado para quem? Para quem tem dinheiro, acesso a artistas bons. Acesso, exato. Se você tem um artista bom que fez a sua tatuagem, é uma história. Se você tem um moleque da periferia tentando fazer o dele, né? Fazendo o corre dele ali, para fazer o trampinho dele ali, a diferença é... Nossa. E também a gente tava falando nos bastidores, né, Gi? Sobre países que a tatuagem não é legalizada. Tem. Países islâmicos, né? Tem alguma coisa.
no Japão, o pessoal fala, é proibido. Não, é proibido as tatuagens da Yakuza. A tatuagem da máfia japonesa, elas não podem ser mostradas em público. Elas têm um dia que eles podem sair à rua mostrando essa tatuagem. Eu ouvi que tem até locais que a galera não pode entrar com tatuagem aparente. Banhos e piscinas você não pode mostrar. Né? Caraca. É que não é que assim, o japonês ele tem muito aquela coisa, acho que também de assim, do respeito a quem está do lado. Então, se a pessoa não gosta, eu não vou mostrar. Diferente da gente aqui. Se você não gosta, eu vou mostrar. Bia, vamos se encaminhando pro final. Infelizmente, gente. Gente, falamos... Ô, Lango, conta... Primeiro eu queria que você contasse quais trampos você mais gosta de fazer, assim. O que você mais gosta de... Então, eu não fico muito tempo na mesma coisa, eu fico dando umas migradas, né? Eu fiquei muito tempo na aquarela, gostei muito, eu fiquei viciado em aquarela e fiz bastante. E agora eu já tô no total inverso, assim, eu tô no black work, tô curtindo muito fazer black work. Trampo só em preto, realismo, e linha grossa, linha fina, porque o black work, dentro do black work tem várias vertentes também, né? Dentro desse estilo. E eu curto fazer todas elas. Agora, no momento, é o que eu tô curtindo bem fazer. Você tem algum trampo favorito, assim, que você olha e fala, mano, esse aqui... Eu não tenho um trampo favorito, eu tenho vários. Tem vários. Que da hora. E aí, conta onde as pessoas te encontram, seus arrobas. Vamos lá. Instagram é o principal, né? Agora eu tô Evandro Lango _tatu. É isso aí, só jogar no Insta lá que me acha. E da banda, qual é? A banda PyroBR _. Isso. E você, Snoopy, qual trampo você... Tem um estilo que você curte? Tatuagem bem feita. Minha geração a gente fazia de tudo, né? Então, não tem essa coisa da especialização, mas eu curto uma tatuagem bem feita. Meu estilo que o pessoal me procura maior é fechamentos, né? Isso em preto e cinza, né? Realismo e preto e cinza. Massa. Oriental também, Da tribal hora. também. Qualquer tatuagem, é assim, é a diferença da minha geração já pra dele e da sequência. Então, e a esse gente meio que lance... faz de tudo, né? Então... E é esse lance, eu faço de tudo também, mas agora eu consigo, né, tentar nichar um trabalho. Nichar um pouco mais, né, e buscar uns pontos, assim. Mas se você procurar, pra mim, são fechamentos em geral, assim. Massa. E aí, onde as pessoas te encontram os seus trabalhos? Snoopy Tatu. Snoopy Tatu no Instagram. @ Snoopy Tatu. E o Galeria ST. Isso. Galeria _ST, Isso. né? Que é o Que da é o loja. estúdio. Eu queria perguntar o porquê do nome. Desculpa, Gi, se eu te verdade. cortei. O porquê do nome Snoopy. Tem um porquê? Tem história de moleque, né? E dos anos 80. E dos anos 80 lá, um Walkman. Que não sei se... Muita gente não conhece, mas era onde Walkman de fita. escutava música. Então eu tinha um que eu andava escutando música. E um amigo nosso que o apelido era Salsicha. Eu vim ali perto da delegacia da 11ª, num barzinho que a gente ia ali. E eu vinha aí, moleque, né? Sempre cabeludo, então o cabelo você anda, o cabelo faz assim, ó. E eu vinha com aquele Walkman. E a orelha do Snoopy, quando ele anda, que ele tá andando, escutando o Walkman, fica assim, ó. E o cabelo ficava assim, você andava assim, né? Roqueiro anda assim, né? Aí a orelha ficava assim, parece o Snoopy, tá? Já tá com o Walkman e tal, e ficou. Aí virou marca da loja, o nome da empresa é registrada como Snoopy Tatu, a marca Snoopy Tatu não é só um nome, é uma marca também registrada, tudo. E acabou ficando. E tem gente que me conhece há 30 anos como Snoopy. Se você falar, e aí, Carlos? Quem é? Quem é? Você conhece o Carlinho? Não conheço. Você conhece o Snoopy? Conheço. Sim. E o seu Lango Então, não foi escolhido também, né? Aí foi um bullying. apelido dado pelos tatuadores, né? Do estúdio aí, quando eu comecei, não entendo até hoje porquê do apelido. Lango? Bonequinho, Lango. Eu não entendo a semelhança. Eu não entendo a semelhança, mas foi do estúdio também. Lango, gente. Depois eu vou pesquisar. Mira, vai ter que colocar o Lango aqui, porque as pessoas mais jovens não sabem, né, o que é o Lango. Não, eu imaginei que fosse
grosso, mas eu falei, não vou falar, né? Foi, cara. E Foi da uma- galera me jogando esse É que a apelido gente, e vamos lá, assim, né? a gente não encarava hoje como é hoje essa coisa de ser um bullying, alguma coisa. A gente sempre encarava como uma Ah, mas brincadeira, eu também nunca levei como a uma, mal esse apelido. uma zoeira de quem trabalha o dia inteiro. Ele era o mais novo. Tinha eu... Sofria. Galera me fazia. Guilherme, Os tatuadores de Serginho. iniciantes talvez tenham passado por isso, mas os caras queriam que eu lavasse stencil. É, Já viram aquelas folhas de stencil? era pra- A gente usava e eles disseram, falaram, a folha tá usada, você tem Tá que usada, lavar você ela. tem que lavar. E todos lavavam, cara. Todos lavavam e ficavam com a mão roxa. Só sacanagem. Por muito tempo com a mão roxa, não era Era um uma pouquinho. semana. Era muito Era uma tempo semana de com a mão mão roxa. roxa. Era uma luva. Era assim, era o que sacanagem. eles fazem na faculdade, né? Um trote, né? Trotes, tipo isso. Era uma zoeira de estúdio. Mano, vamos lá que 90% dos estúdios, né? A gente fazia esse tipo de coisa com a zoeira mesmo, com a molecada mais nova. Ó, o stencil, que é o que a gente faz, o decalque. Galera, não façam isso, tá? E o Não dá Snoopy certo, não dá seríssimo. certo Todos fazer faziam. isso. Todos O stencil faziam. não vai ficar bom. Não tem. Então você tinha aquela coisa assim de... Até mesmo a pessoa ficar mais esperta, né? Pô, você vai lavar papel roxo? Então a gente dava. Eu cheguei a lavar? Você lavou. Você, Eu nem o lembro se eu Caio, cheguei a lavar. o Serginho, Ai, os caras... gente. A gente... É Sacanagem, porque assim, né? é como um mecânico virar pro cara e falar assim, cara, vai buscar ali uma chave de... Ou vai buscar uma lixa pra lixar vidro. Você entendeu? É como um serralheiro falar, pega Muita sacanagem. 1 litro de serralha aqui, né? Que é aquele foguinho que sai do ferro quando lixa. Você entendeu? É uma brincadeira que você tem dentro do seu nicho. Dentro da tatuagem, a galera tinha esse pequeno hábito de falar assim, ó, vai lá lavar o stencil, né? Então, Voltando sobre o lance do Lango, tem gente que acha que meu sobrenome é Lango. Eu ia perguntar É, isso, tem uma inclusive. Eu galera. falei, o seu é Lango mesmo mas ou é o dele por é- conta do não, sobrenome? dependendo do é que meu ele era estado. loirinho. Eu falo, não, é meu sobrenome mesmo. Ele era loirinho, não, ele Pra era me loirinho. explicar, né? Então, Não, ele tinha o tudo bem, cabelo meu nome, espetadinho assim, e parecia o bonequinho do Lango Lango. Sei, sei. Aí ele namorava com Consigo minha filha, imaginar. né? Você lembra que ele o bonequinho do Lango Lango faz assim, ó. E aqueles zoião espirrado, parecia com ele magrinho. Aí a gente é Caralho. Lango, não sei o que e tal. Caraca, E é que um da hora. apelido que eu assumo de verdade, eu gosto hoje. Hoje é tudo Lango. Muito bom. É. Gente, muito obrigada pela presença Obrigado, de a gente vocês. Não, a agradece. gente que agradece o convite. Adoramos. Adoramos. Primeiros prazer. tatuadores aqui Primeiros dessa temporada do tatuadores. Manda Notícias. Isso aí. Acho que Muito bom. você entrevistou outro em Não, outras não. temporadas? Em outras. Não. Acho Então, que não. primeiros tatuadores do Manda Notícias. Muito bom. Foi um prazer, gente. Foi ótimo. Prazer, Prazer Muito bom. nosso. E aí, não esquece, @gialexandre.oficial. @bis.m_ e @Manda Notícias. Segue a gente lá. Isso aí. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. E esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.